Bem, bom dia. Hoje eu quero bater um papo sobre relações binárias e algumas das suas propriedades, tá? Hoje a gente vai falar de uma maneira assim bem introdutória, né? As relações binárias elas aparecem o tempo todo na matemática, né? Sem a gente perceber mesmo. A maneira mais comum de relação que a gente está acostumado a trabalhar em matemática é a função, né? Mas, na verdade, usando esse conceito de relação, a gente consegue estender esse conceito, né, para abranger mais coisas, né? E então, a ideia que eu quero fazer aqui hoje é apresentar essa maneira que a gente define matematicamente e mostrar algumas propriedades mais básicas, né, para a gente já pavimentar uma base para a gente estudar isso mais aprofundadamente no futuro. Tá? Então, para começar, vamos pensar no que seriam relações, né? A palavra relação é uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? A relação relaciona, né? E isso ocorre o tempo todo, né? Ah, na vida, né? Não só na matemática como na vida, né? Aqui, começando pela matemática, a gente pode entender, né, que um número inteiro e seus divisores, eles estão se relacionando de alguma forma, né, em termos desse critério, né, que ser divisor, né? Ou, por exemplo, pensando em funções, né, um número real se relaciona ao seu logaritmo, né? Podemos estender isso também, né, para qualquer objeto, não só os intrinsecamente matemáticos, né? Podemos pensar que uma empresa ela se relaciona com seus clientes, né? De acordo com uma determinada relação, né? Uma relação de negócios, uma relação de venda, né? Uma relação de comércio, né? Podemos pensar também linhas de ônibus que passam por um determinado bairro, né? Temos uma cidade com seus bairros e suas linhas de ônibus. Então, as linhas de ônibus que atendem a esse bairro estão relacionadas de alguma forma, né? Os familiares, né, também, né, estão relacionados pelo parentesco, né? E assim por diante, né? Bem, então, todas essas exemplos que eu dei agora, né, na língua portuguesa mesmo, né, eles se relacionam, né? E essa relação, ela tem a ver, claro, com um critério, né? Então, será que a gente não consegue definir um objeto? Será que a gente não consegue definir um conceito matemático que permita a gente trabalhar com essas relações? Bem, a resposta é sim, né? A gente consegue definir de uma forma matemática, né, esse conceito de relações, né? E aí, a partir desse conceito de relações, a gente consegue estabelecer critérios, né, para representar essas relações e até mesmo para fazer caracterização de objetos a partir dessas relações, né? E pensando nisso, né, estendendo esse conceito, a gente vai chegar então, né, o objetivo final disso seria destacar, descrever as relações de equivalência e as relações de ordem parcial, que são duas relações muito importantes, né, que, entre outras coisas, essas relações ajudam a gente a estabelecer semelhanças, né, similaridades e medida de tamanho para conjuntos. Então, aqui, a gente já, né, eu já dei mais ou menos uma ideia de como que a gente vai trabalhar com relações, né? Aqui a gente vai definir, então, com base na teoria de conjuntos,
tá? Então, uma relação binária, né? Para a gente começar a falar de relações, a gente vai vamos começar da relação binária, né? Que seria relacionar um objeto a outro, puramente isso, tá? Então, para a gente definir essa relação binária, a gente vai usar então pares ordenados, tá? Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, em pontos, né, em pontos num plano cartesiano, né, a gente poderia pensar que a coordenada x representa um objeto, né, e a coordenada y representa um outro objeto que está relacionado com esse primeiro, né? Então, uma relação binária vai ser um conjunto de pares ordenados, né? Ou seja, vai ser um subconjunto de um A cartesiano B, né? Sendo A e B conjuntos, né? De um produto cartesiano entre dois conjuntos, tá? E aí, vamos definir nomenclatura também, para ficar claro aqui o que a gente está fazendo, né? Então, se a gente tem um elemento Azinho no conjunto Azão e um elemento Bzinho no conjunto Bzão, e essa relação de Azão para Bzão, então o A está relacionado a B por R, se esse par ordenado AB pertencer a R. E a gente vai usar essa notação, então, ARB. Tá? Se, ao contrário, o A não está relacionado a B por essa determinada relação, né, então esse par ordenado AB, ele não pertence ao conjunto R, e a gente vai denotar, então, por A, R cortado B. Tá? Temos também um tipo especial de relações, que são as chamadas relações internas, que é quando estamos estabelecendo relação entre elementos do mesmo conjunto. Né? Aqui eu usei o conjunto A, então se a relação ela ocorre do conjunto A ao conjunto A, então ela é uma relação interna. Tá? Dada a definição, eu gostaria de mostrar alguns exemplos aqui, né, de relações binárias para a gente fixar melhor essa definição. Veja que aqui eu estou definindo dois conjuntos, né, o conjunto N, que são os números 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto V, que são as letras A, E e O. Né? E aí eu estabeleço uma relação, então, que eu vou definir essa relação por 1A, 2E, 3I, 4O ou 5U. Em outras palavras, né, eu estou relacionando a vogal ao número da sua ordem, a ordem que ela aparece no alfabeto. Né? Outra exemplo de relação que a gente pode ver também é a relação de igualdade, né, ou a relação de identidade, né, que seria então uma relação interna aqui, de acordo com o que a gente definiu, né, um número real relaciona-se a outro número real pela igualdade, né? Então, se A for igual, então, se A for igual a A, eles estão relacionados, né? Então, aqui vai ser sempre o conjunto R, né? Lembrando que as relações são sempre um conjunto, são então todos os pares ordenados que têm as mesmas coordenadas, tem o mesmo número nas duas coordenadas. Né? Outro exemplo, a gente pode definir uma relação interna num conjunto formado pelos números 1, 2, 3 e 4 e estabelecer essa relação aqui de menor que, né? Então, A, R, B, se A for menor que B. Né? Então, os elementos desse conjunto vão ser sempre os pares ordenados que a primeira coordenada é menor que a segunda, né? Como aqui a gente tem um conjunto pequeno, a gente conseguiu aqui listar facilmente, né, os conjuntos. Aí, né, conforme a gente
aumenta a quantidade de números que tem nesse conjunto A, daí já não fica mais tão fácil listar um por um, né? E um último exemplo aqui, mais uma relação interna, né, nos inteiros positivos, né? Então, o A vai estar relacionado a B se o A dividir o B, né? E aí aqui, né, já é um conjunto que a gente não consegue listar todos, né? Porque aqui a gente está definindo uma relação sobre um conjunto infinito, mas a gente consegue pegar exemplos, né? Aqui eu peguei os exemplos, o 4 divide 12, né? Então 4 está relacionado a 12. O 5 não divide 7, então o 5 não está relacionado a 7, né? Aí a gente pode pensar em uma infinidade de exemplos, né? Por exemplo, assim, sei lá, o 3R9, né? Mais 3, 3 está relacionado a 9, mais 3 não está relacionado a 27, por exemplo, e assim por diante, né? Então, isso daqui são alguns exemplos de relações, né? Então, a gente percebe que são pares ordenados, né? E aqui ainda, né, a gente implicitamente já está colocando um critério aqui nessa relação, né? E isso não precisaria necessariamente ser verdade, né? Mas a gente pode ver isso mais para frente, tá? Bem, como acabamos de definir, as relações binárias, elas são conjuntos de pares ordenados, né? E como eu já pensei na analogia das funções, né, que as funções são tipos de relações, aqui a gente poderia, né, da mesma forma que em funções a gente faz, a gente poderia pensar em domínio e em imagem de uma função, né? Então, o domínio da função vai ser o conjunto dos elementos do conjunto A que de fato se relacionam a algum elemento de B, né? E a imagem vai ser o conjunto dos elementos de B que possuem algum elemento de A relacionado a eles. Aqui, eu gostaria de frisar que o domínio da relação R, ela não necessariamente é o conjunto A, né? Ela vai ser só os elementos do conjunto A que vão estar relacionados ao conjunto B, tá? Bem, aí, partindo então, né, da nossa definição de R, a gente consegue formar os conjuntos que são chamados conjuntos R relativos. Esses conjuntos R relativos, a gente pode entender como a imagem de R sobre um determinado elemento ou subconjunto, né? Então, o conjunto dos R relativos de um elemento X, né, do, do domínio de R, vão ser então todos os elementos do B pelos quais X se relaciona a Y, né? Da mesma forma, se a gente pegar um subconjunto, né? Se a gente consegue definir o R, o conjunto dos R relativos de um subconjunto, pela união dos R relativos de todos os elementos daquele subconjunto, né? Então, aqui, do subconjunto A1, seriam todos os elementos de B pelos quais algum elemento de A1 relaciona-se a ele, né? Certo? Bem, aqui a gente tem um teorema que ajuda a gente a caracterizar, né, a entender melhor esses conjuntos R relativos, né? Então, aqui a gente tem que, se o A1 é um subconjunto próprio, né? Se o A1 é um subconjunto do A2, então os R relativos do subconjunto A1, eles estão contidos no R relativo do subconjunto A2, né? Da mesma forma,
Além disso, os R relativos de uma união de conjuntos são equivalentes à união dos R relativos de cada um desses subconjuntos separadamente, né? E por fim, aí a gente tem também os R relativos da intersecção. Aí eles já não vão mais ser iguais, né? Mas eles fazem parte do conjunto da intersecção do R relativo de um conjunto com o R relativo do outro, tá? Temos a demonstração, né? A demonstração aqui desses itens, eles seguem, né, da própria definição, né? E manuseando aqui a ideia de conjuntos, né? O que a parte um pouquinho mais complicada da gente demonstrar é o item 3, né? Porque a gente demonstra que ele está contido, mas essa relação ela é só de inclusão, né? Então, para a gente provar que a intersecção dos R relativos não está contida no R relativo das intersecções, a gente usa um contra-exemplo, né? Aqui eu usei esse contra-exemplo aqui pegando a relação de menor ou igual e os subconjuntos 0, 1, 2 e 9, 3, né? E a gente, claramente, a intersecção desses dois conjuntos é o conjunto vazio, né? Então, o R relativo dessa intersecção, consequentemente, é o conjunto vazio. Porém, se a gente vê os R relativos separadamente do conjunto A1 e do A2, a gente vai perceber que essa intersecção ela não é o conjunto vazio, né? Na verdade, aqui a relação é de menor ou igual, então o conjunto R relativo do A1 vai ser todos os números inteiros aqui maiores ou iguais a 3, e o R relativo do A2 vai ser todos os conjuntos maiores ou iguais a 10. Né? E aí, fazendo a intersecção, então, do A1 e do A2, a gente vai ver que vai dar A2. Ou seja, tá, então, através do contra-exemplo, tá provado, então, o item 3. Tá? Além disso, a gente, partindo dessas coisas que a gente falou, a gente consegue mostrar também que duas relações elas são completamente caracterizadas pelos seus elementos. Ou seja, se duas relações têm o mesmo conjunto de elementos, elas são iguais, né? A demonstração disso, ela é bem assim curta e objetiva, né? Mas as implicações desse teorema são interessantes, né? Porque, olha, se a gente lembrar dos exemplos que a gente olhou agora há pouco, a gente está vendo que implicitamente a gente já colocou um critério aqui, né? Na verdade, as relações elas são qualquer subconjunto de pares ordenados, né? Aqui a gente colocou um critério, né? O critério de relacionar a vogal com a sua ordem, né? E tal. Mas veja que esse teorema que a gente está vendo agora aqui da caracterização dos conjuntos binários, ela mostra para a gente que a gente pode, se duas relações, se dois critérios resultam nesse mesmo output, então simplesmente esses critérios são equivalentes. Tá? Para ficar um pouco mais claro o que eu quis dizer aqui, eu quero mostrar um exemplo. Tá? Se a gente pegar aqui um conjunto, se a gente pegar o conjunto dos inteiros positivos, né, e uma relação desse conjunto no conjunto B, que tem os elementos verdadeiro ou falso, se a gente definir uma relação R dada por par, veja que a gente vai ter, por exemplo, 2RV, né, 15 não R cortado, não, 15R
F, né? Sei lá, 27, R, F, e assim por diante, né? E agora, se a gente definir uma relação múltiplo de 2, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado, né? Então, aqui, olha, a gente vai ver que se a gente pegar dois números, se a gente pegar um número 28, 28RV e 28SV. Então, quaisquer números que a gente pegar aqui, as relações vão ser idênticas, né? Ou seja, o R de A vai ser S de A para todo mundo. Então, a relação é par e a relação é múltiplo de 2, elas são equivalentes, né? Aqui a gente só está escrevendo em outras palavras, né? E, bom, mais poderoso ainda, às vezes, usando isso, a gente consegue estabelecer até relações não tão óbvias como essa, por exemplo, né? Bem, então, como a gente definiu, a gente está definindo relações binárias como conjuntos, a gente consegue utilizar propriedades e operações da teoria dos conjuntos aqui na teoria de relações. Então, veja que da mesma maneira que a gente tem o complemento do conjunto, a gente consegue definir uma relação que é o complemento de uma outra, que para uma dada relação, a gente tem o complemento dela, né? Então, aqui, veja que o equivalente, então, do complemento, se um elemento se um elemento A está relacionado a B por R, então ele não está relacionado pelo R complementar, né? Da mesma forma, se o A não está relacionado a B, então ele necessariamente está relacionado pelo R complementar, né? Temos também a diferença, né? A diferença entre as relações RS significa, então, que o elemento está relacionado a B por S, mas não está por S. Temos a união também de relações, né? Então, se o A está relacionado por B, por R união S, então ele está pelo menos. O A e o B estão relacionados por pelo menos uma das duas relações, né? Ou por S, ou por B, ou até mesmo pelas duas, né? Temos também a intersecção, né? Então, se A está relacionado a B por R inter S, então necessariamente A e B estão relacionados pelas duas, né? Pela R e pela S. Temos, inclusive, também a relação inversa, né? Então, se o A está relacionado a B por essa relação R, então necessariamente o B está relacionado a A pela relação inversa, né? E aqui a gente consegue observar, né? Só abrindo um parênteses, né? Como a definição de inversa ela é mais simples para relações do que para funções, né? Porque aqui a gente não tem as mesmas restrições da função, né? Então aqui a gente consegue definir uma relação inversa, né? Simplesmente, né? Fazendo o caminho oposto, né? Temos também a diferença simétrica aqui, que seria uma diferença pensando nos operadores lógicos, pensando no ou exclusivo, né? Então, o A está relacionado a B por essa diferença simétrica de RS se só uma opção é verdadeira, né? Ou se o A está relacionado a R, se o A está relacionado a B por R, não está por S. E se está por S, não está por R, né? Então, as duas ao mesmo tempo não, se está relacionado as duas ao mesmo tempo, eles não estão relacionados pela diferença simétrica, tá? Esqueci o que eu ia falar, deixa eu... Tá? E olha, ainda, além, né, dessas relações aqui, né, que já vem mais diretamente da teoria dos conjuntos, veja que a gente consegue definir, né, a gente consegue definir composição e potenciação de conjuntos, né? Então, a composição
entre duas relações, veja que a gente tem uma relação que leva do conjunto A até o conjunto B, aí a gente precisaria de uma outra relação, né, que aqui a gente está chamando de S, que leva o conjunto B ao conjunto C. Então, essa relação, né, R composta S, o A vai estar relacionado a C por essa composição de RS, C e somente C. Existe um elemento no conjunto B que o A está relacionado a B por R e o B está relacionado a C por S. Né? E aí, usando essa ideia de composição, a gente consegue, a gente consegue definir para relações internas a potenciação. Então, aqui, se a gente tem uma relação interna, aqui no conjunto A, né, a gente consegue compor isso várias vezes, né? A gente aplica a relação várias vezes e aí a gente tem essa N composições que a gente chama de potenciação. Né? Então, aqui a gente define, então, que o R elevado à potência zero vai ser a operação, vai ser a relação que a gente chamou de relação de igualdade, né? O A vai se relacionar ao A, né? O R elevado à primeira potência vai ser o próprio R, né? E aí, o R elevado à enésima potência, né, para N já maior do que 2, a gente vai, então, fazer essas composições sucessivas, né? A gente vai pegar a potência anterior e fazer a gente vai fazer a composição da R menos 1 com a R, tá? Isso me lembrou o que eu queria falar lá atrás. Aqui a gente percebe, como eu disse, que aqui o conceito de relação, ele não tem, por exemplo, para a gente pensar em inversa, a gente não tem a restrição que a gente teria para pensar em inversa de funções, né? Porque aqui essas relações, a gente implicitamente veja que a gente tem uma relação a gente tem uma ideia de verdadeiro ou falso aqui, né? Então, se o A R, B, né, se os elementos A e B estão relacionados por R, seria a mesma coisa, né, que a gente perguntar. A está relacionado a B por R? Sim, verdadeiro. E se o A não está relacionado a R, né, se o A é o R cortado B, se a gente perguntar se eles estão relacionados, a resposta seria falso. Então, veja que implicitamente aqui a gente tem uma relação de verdadeiro ou falso, que a gente tem uma ideia de verdadeiro ou falso aqui nas relações, né? Está relacionado? Sim, verdadeiro. Não está relacionado? Não, falso. Tá? Bem, voltando aqui, né, da parte de potenciação, a parte de potenciação, ela abre margem para a gente pensar em conexidade de relações, né? Então, veja que se uma relação interna se uma relação interna ela tiver ou quaisquer elementos, se todos os elementos de A e de B se relacionam por R, ou então, se a gente consegue, em um número de passos, sempre, né, chegar de A a R em um número de passos de relação, então a gente fala que essa relação é conexa. Né? E aí, a gente consegue, então, encontrar a relação de conexidade associada. Aí a gente consegue definir uma relação de conexidade associada. Né? Se o A. Aí, né, lembrando da ideia que eu falei de verdadeiro ou falso, né? Se o R é conexo, né, o AR' vai dar sempre verdadeiro. Né? E aí, aqui, o exemplo disso, veja que se a gente definir uma relação que leva dos inteiros positivos aos inteiros não negativos, dada por x está relacionado a y, se o y for sucessor de x. Né? Então, olha só aqui. Aqui,
a gente consegue partir do 0 para o 1, né, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então, veja que aqui, essa relação, a gente já vê logo de cara a conexidade, né? E a gente vê também, né, a potência, né? Aqui, se a gente se a gente fizer o 0 relaciona-se a 1 por R, ele relaciona-se a 2 pelo R ao quadrado, a 3 pelo R ao cubo, né, e a N por R a N. Né? Então, uma coisa interessante da gente observar aqui é que essa relação, ela dá para a gente a ideia de um caminho por grafos, né? De um caminho. Aqui a gente está pensando de um caminho em vértices, né? Então veja que a partir disso aqui a gente consegue pensar em representações, né? A gente consegue ver a ideia de outras representações para relações, né? Em particular aqui grafos, né? E também a gente consegue pensar em matriz de adjacências, né? Então, aqui, para a gente encerrar, veja que aqui a gente assentou, né? A gente pavimentou aqui o caminho para a gente começar a estudar relações com mais profundidade daqui para frente, né? Então, veja que a gente trabalhou nas definições, né? Nós trabalhamos nas definições e nos exemplos, e então, essa conclusão está ruim. Tá? Bem, a partir dessas definições definições e propriedades que a gente estudou, a gente observou que a gente tem um caminho aberto aqui para fazer representações dessas relações de maneira mais clara. Né? Então, o próximo passo aqui, para um encontro seguinte, seria a gente estudar como fazer essas representações. Né? Esse exemplo aqui que a gente trabalhou, ele já sugere que a gente pode procurar usar grafos para isso, e pensando que os grafos eles estão caracterizados por matrizes da adjacência, a gente consegue pensar também em representação por matrizes. Né? Então, assentado aqui esse pavimento do estudo de relações, agora o próximo passo para a gente é estudarmos essas representações. Tá? E, bem, por hoje é isso que eu queria falar. Obrigada. Caralho.